Está aqui, boa noite, telespectador da Rede Vida. É uma honra estar ao lado do senhor, Dr. Flávio, muito obrigada. Agora há pouco, no comecinho, o senhor falou do elemento antifelicidade. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor esse elemento para a gente, por favor. Então, com muito prazer. E esse é um dos temas mais interessantes da psicologia, porque a polêmica, a maneira como eu penso não é a maneira como todos os autores pensam, e na minha cabeça essa questão do medo da felicidade nasce a partir de uma experiência dramática, talvez a mais dramática de todas, que é o trauma do nascimento, né? O trauma do nascimento é um tema que foi tratado por um psicanalista que chamava Otto Rank. Foi um discípulo muito próximo do Freud, morreu infelizmente precocemente quando tinha emigrado para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra. Ele migrou antes, mas morreu logo depois da Segunda Guerra, e ele escreveu um livro que chamava O Trauma do Nascimento. E na realidade é o seguinte: a vida uterina é uma vida muito harmoniosa, muito aconchegante, muito tranquila e muito feliz, provavelmente, né? E que obviamente coincide inclusive com a ideia bíblica de que a vida começa no paraíso, né? Então, tudo em ordem, tudo harmonioso, tudo paradisíaco. Primeiro registro cerebral de todos nós, né? Segundo registro cerebral, um Big Bang, o nosso Big Bang, não é? Que corresponde ao momento, então, do nascimento, não é? Uma experiência dramática, que provavelmente libera certos hormônios da suprarrenal que se chama cortisol, que deixa provavelmente registro até físico mesmo no sistema nervoso central, de maneira que fica uma coisa associada à outra. Parece que em qualquer outro momento da vida, quando a gente começa a chegar perto da sensação de harmonia, de equilíbrio, perto desta sensação de paraíso, volta o medo de que uma outra tragédia, uma outra coisa horrorosa vai nos acertar a qualquer instante. Então a gente, sem perceber também, começa a sabotar a felicidade, começa a fugir dela, né? Começa a encontrar problemas, ou até mesmo quando vê que está indo para o caminho da harmonia, a gente faz algum errinho, né? Faz alguma bobagem que desvia a rota o suficiente para a gente não chegar lá. E então este caminho destrutivo, né? Que essa destrutividade foi registrada pelo Freud, não é? Mas ele registrou de um outro jeito completamente diferente, não como medo da felicidade, mas como um impulso na direção da morte, né? Que não é o jeito como eu penso, porque eu não acho que existe esse impulso na direção da morte. Eu acho que existe uma experiência traumática relacionada ao início da vida, ou seja, a gente tem medo da morte quando está feliz. Então as pessoas falam assim: isso aqui está bom demais, isso aqui não vai dar certo, isso aqui está um pouco harmonioso demais, vai dar problema, alguma encrenca vai acontecer. As pessoas usam expressões fantásticas, tipo, estou morrendo de felicidade. Tem o menor cabimento essa expressão, estou morrendo de felicidade, né? Então, são todos esses termos que existem, eu acho que em praticamente todas as línguas, que subentendem a existência de um forte fator antifelicidade. Afora todo o pensamento supersticioso, que também existe, né? E que no fundo significa isso: quando o indivíduo está feliz, está tudo bem, tem que bater na madeira, tem que fazer rituais de proteção, porque parece que também atiça a ira dos deuses, atiça a própria sabotagem interna, atiça a inveja das pessoas e a ira dos deuses. Então é realmente um pavor a felicidade. Na Tribuna Independente, hoje nós estamos entrevistando o médico, psiquiatra e psicoterapeuta Flávio Gicovati. Ele é autor do livro Dá para Ser Feliz Apesar do Medo. Eu estou contando também hoje com a presença do psiquiatra e psicanalista Alfredo Simonetti. Alfredo, boa noite, gostaria da sua participação, que bom tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, né? Está muito agradável estar aqui, companhia da Fernanda, e também para mim é uma honra poder conversar sobre esse tema com o Flávio. E eu vou começar então te perguntando como é que você vê talvez um boom de livros sobre felicidade. Recentemente, uma grande livraria de São Paulo fez uma vitrine que tinha, se eu bem contei, uns 10 ou mais. Eu sei que você escreve sobre isso há muito tempo, o seu livro evidentemente estava lá, mas me chamou a atenção o número. Então eu queria te perguntar assim, o que é isso? Estamos precisando mais de falar da felicidade?
estamos menos felizes do que antigamente. Como é que você vê essa? Ou isso é só um modismo, as pessoas estão... Bom, Fred, é curioso isso, porque parece que o tema foi negligenciado durante muito tempo. Quer dizer, os autores, principalmente de psicologia, não trataram da questão da felicidade, esqueceram do assunto da felicidade. Agora parece que se lembraram, né? Não só os psicólogos, como economistas e outras pessoas também, sociólogos, né? A felicidade foi tema importante durante um tempo no pensamento clássico, né? Os gregos, os estoicos romanos, né? Os Epiteto, Marco Aurélio, toda essa gente se interessava muito pela questão da felicidade. Depois parece que saiu de moda, né? Um ou outro texto, talvez no Schopenhauer, etc. E agora voltou com tudo. Obviamente, hoje em dia eu sou muito desconfiado com todas as coisas. Eu acho que tem interesse comercial muito forte e acho que deve ser um produto que deve estar bom de vender. Deve ter pesquisa que mostra isso, né? Mas a maior parte dos textos são, ou são, de alguma maneira, repetição desses textos dos estoicos tradicionais, algumas coisas ligadas a uma visão mais oriental, mais budista, outras coisas são ligadas ao aspecto da economia, quer dizer, quanto a importância do dinheiro, do consumo, das coisas materiais relacionadas com a felicidade, né? Tem um autor, que é um psicólogo de Harvard, que tem um desses livros que está aqui no Brasil, algum momento atrás fez algum bom resultado de venda, que chamava O que nos faz felizes, o que nos faz felizes, né? Em inglês o título é Tropeçando na Felicidade, e que o tema é todo ele relacionado muito com o aspecto financeiro, quer dizer, com a importância ou não do dinheiro para a felicidade. Tema interessantíssimo, não é? Mas mais ou menos conhecido, porque todo mundo sabe que a importância do dinheiro para a felicidade é relativa. O dinheiro é importante apenas, vamos dizer assim, para nos tirar da infelicidade, principalmente das coisas materiais. Quer dizer, saúde, fome, falta de condições habitacionais decentes. Quer dizer, dadas as condições mínimas de sobrevivência, parece que o dinheiro tem muito pouca importância para a questão da felicidade, né? Isso é um dos temas que eles se preocupam muito. O outro é quanto ao futuro, quer dizer, se a gente deve ou não ficar muito preocupado com o futuro, ou se a gente tem que viver um pouco mais o presente e aceitar melhor o futuro, que o futuro é desconhecido e é incerto. Enfim, coisas meio óbvias, né? Mas nenhum desses textos trata realmente a sério da importância nem do amor, nem da evolução moral, quer dizer, das virtudes da moral, que é um tema que sempre me interessou muito, e muito menos das questões relacionadas com os impedimentos internos ou o medo da felicidade. Então, do meu ponto de vista, são livros não suficientes. Tem alguns que falam da história também. 2 livros que são a história do conceito de felicidade, né? Um deles, que eu dei uma olhada, acho meio fraquinho, né? Mas também eu não sou critério para avaliar a história de nada. O meu problema não é a história, o meu problema é hoje. E como é que ajuda as pessoas reais a serem realmente mais felizes. Eu sou um médico prático muito objetivo. Dr. Flávio